dia, Beth, tudo bem com você? Tudo ótimo. E você? Que bom, que bom. Tudo ótimo também. Beth, mais uma vez aí, obrigado por aceitar nosso convite de compartilhar, né, sobre tua trajetória, teu conhecimento, atuando na área social e para que, né, as pessoas que nos ouvem, que nos veem, que isso, né, com certeza vai ajudar muito na trajetória delas, esse compartilhamento do seu conhecimento, da sua história, da sua trajetória. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder dividir um pouquinho como que é feito o trabalho na B3 Social. Ah, que bom. Beth, então vamos lá. Para começar, queria ouvir um pouquinho da tua trajetória. Se puder contar um pouquinho, né, como é a tua trajetória profissional, você sempre atuou na área social ou não, trazer um pouquinho para a gente aí de como foi esse teu histórico e toda a tua experiência profissional. Tá bom, vamos lá. Bom, eu sou formada em Relações Internacionais. Depois que eu terminei a faculdade, eu atuei em diversas empresas do setor privado, então, mundo corporativo mesmo, em áreas diversas. E depois de cerca de 8, 10 anos de experiência profissional, eu tive uma desilusão nesse setor que me fez querer migrar e fazer uma transição de carreira para a área social. Como eu já estava vindo muito desse setor corporativo mesmo, assim, acabei procurando na área social por uma organização que já tivesse mais madura e bastante estruturada, e assim eu fui trabalhar na Fundação Lehman. Então, em 2008, comecei a trabalhar na Lehman, fiquei lá até 2015, e foi aí que eu falo que o bichinho da educação e o bichinho social me picaram e não me deixaram nunca mais. Comecei trabalhando diretamente na aplicação de projetos em escolas públicas. Depois disso, fui migrando dentro da fundação, nesses anos todos que eu trabalhei lá, mais para a área estratégica, gerenciamento da organização, de áreas não ligadas diretamente a projetos. Então, eu fazia todo o back-office, que a gente chama, então, administrativo, financeiro, PMO, apoio a planejamento estratégico e tudo isso. Em 2015, então, eu saí da fundação para o meu projeto mãe. Eu fiquei grávida do meu primeiro filho e consegui me planejar para tirar um ano para me dedicar exclusivamente à maternidade, o que foi muito bom. Depois de um ano dedicado exclusivamente a isso, eu voltei a trabalhar como consultora em projetos educacionais para organizações de terceiro setor e também para empresas privadas em educação. Fiquei trabalhando dessa maneira até 2019, quando eu vim para a B3, quando teve a oportunidade de eu vir gerenciar a B3 Social, coordenar toda essa nova estruturação que a organização tinha de passar a ser, então, um financiador de boas práticas em educação. Então, acho que é um pouquinho essa minha trajetória. Que bacana, nossa, muito rica, que é legal que acho que você teve uma vivência no campo também muito interessante, né? E hoje você está num papel, né, de financiar projetos, né? Então é muito rico que você tenha uma vivência no campo e hoje uma vivência aqui no papel de financiadora. Muito bacana. E conta um pouquinho, acho que até para o pessoal conhecer o que é a B3, né? E o que é a B3 Social, como é que vocês funcionam, quais são as diretrizes que vocês têm, né, também nessa área do financiamento de projetos, né? A B3 é a Bolsa de Valores do Brasil, então nós somos a infraestrutura do mercado financeiro de capitais aqui do país. E a B3 Social é a área responsável pelo investimento social privado e voluntariado da B3. Eu costumo dizer que as ações sociais das companhias que hoje formam o B3, né, que a gente já teve a BMF, a Bovespa, a CETIP, que é o conglomerado que hoje forma a B3, as ações sociais já acontecem há muitos anos, né? Então, desde o final dos anos 90, essas empresas já tinham esse olhar social e isso continua até hoje e cada vez mais forte, né? Eu digo isso para todo mundo entender a responsabilidade social que a nossa companhia tem perante a sociedade e esse olhar dedicado que já acontece há décadas. Então, como toda organização social, a gente veio passando por um caminho de evolução e criando maturidade, até que em 2019, como eu mencionei no começo, teve uma reestruturação na B3 Social e a gente passa a ser financiador de boas iniciativas em educação. O nosso objetivo principal como organização é reduzir desigualdades sociais no Brasil.
E a nossa principal estratégia para isso é via educação pública, investindo majoritariamente em projetos estruturantes nesse setor. Adicionalmente, ainda em investimento social privado, a gente também gerencia as verbas incentivadas da B3. Então, o que a gente trabalha com educação são com verbas diretas, e o que a gente faz, e a gente também gerencia as verbas incentivadas da companhia, todas exceto o Rouanet, que ficam com uma outra área aqui dentro. Além disso, a gente também olha para questões emergenciais. Então, a gente todo ano despende recursos para questões sociais emergentes no nosso país, onde a nossa responsabilidade social faz com que a gente não ignore, não passe batido quando tem uma questão social muito gritante acontecendo ao nosso redor. Então, só para citar como exemplo, esse ano a gente financiou dentro de emergências todas essas grandes chuvas que tiveram no Brasil, que acabaram devastando diversas regiões, impactando muitas pessoas, e também, atualmente, a gente está olhando fortemente para a questão da fome, que em junho desse ano, né, em junho de 2022, o mapa da fome foi atualizado, a gente voltou ao começo da década de 90 aqui nos índices, e a gente tem cerca de 33 milhões de brasileiros com insegurança alimentar severa, e de novo a gente não passa batido nessas questões, então esse ano a gente também está com um recurso dedicado de combate à fome. Esse é o nosso pilar de investimento social privado, onde acho que depois eu posso detalhar um pouco mais os critérios e tudo mais que a gente olha nesse sentido. E aí tem o nosso pilar de voluntariado, onde a gente busca fomentar o engajamento social dos funcionários da B3, né, estimular essa filantropia individual e oferecer ações voluntárias junto a organizações idôneas, onde a gente consiga um impacto social comprovado nesse sentido, né? Então, nesse âmbito, são ações mais assistenciais que a gente tem, em áreas diversas, onde os funcionários da B3 dedicam tempo de maneira pontual, tempo de maneira recorrente, e também usam a sua própria expertise como profissional para gerar impacto social. Então, isso daqui é um pouquinho do voluntariado. A gente faz muitas coisas também casadas, né? Organizações de educação que a gente financia, a gente acaba conseguindo atrelar voluntariado também, e aí a gente consegue, dessa maneira, alavancar ainda mais os investimentos que a gente faz. Muito legal. Beth, deixa eu até te fazer uma pergunta agora um pouco mais genérica aqui. Tenho percebido, né, acho que é algo que a gente vê bastante, que muitas empresas acabam se colocando numa posição de utilizar seus recursos para a transformação social, né? E aqui acho que duas características bem marcantes que a gente vê primeiro, são recursos de toda a ordem, né, no sentido, são financeiros? Sim, mas aqui você também falou de recursos humanos, muitas vezes a mobilização também de outros stakeholders dessa empresa, então a gente vê que a empresa ela é muito mais do que um recurso financeiro para uma organização social, ela acaba sendo recursos de toda a ordem, né, porque ela quer se envolver além de dar dinheiro, o interesse não é quero dar dinheiro porque eu acredito, mas é ir além. Tá certo essa afirmativa? Você concorda com isso? Sim, Alexandre, eu acho que isso diz muito da maneira que a gente trabalha aqui, né? A gente usa os princípios de filantropia estratégica para realizar nossos investimentos sociais. E nesse sentido, a filantropia estratégica ela é composta pelo pilar financeiro e pelo apoio não financeiro também, né? Então, como que a gente, quando eu falo alavancar o parceiro, identificar onde que a gente, como financiador, pode apoiar esse parceiro, sem interferir nas definições estratégicas, sempre levando em consideração que a organização parceira é a detentora do conhecimento, são eles que são especialistas naquele problema que eles estão tentando resolver, mitigar, etc. Então, o nosso papel nunca é de interferir, vou fazer um projeto aqui, vou fazer ali, mas sim instigar possíveis indicadores que essa organização pode olhar, temas que ainda não estão sendo tão abordados, que são emergentes no setor social, e também fornecer esse apoio não financeiro para questões específicas que possam surgir, seja isso usar a expertise dos nossos funcionários, seja isso fazer a conexão com uma outra organização social que trabalha de maneira complementar, e assim por diante. Então, você está correto na sua afirmação, a gente usa muito esses princípios, e, na verdade, é isso que norteia a nossa parceria
com as nossas organizações sociais parceiras. Muito bacana. E uma outra coisa que eu queria trazer, assim, que acho que é algo que a gente vê bastante também, né? Tem um foco, né? Acho que na primeira frase que você foi falar sobre a B3 Social, você já falou aqui, investir em projeto e ser um financiador em boas iniciativas de educação, né? Foi a frase que você trouxe aqui. Então, esse foco, como que vocês, queria entender um pouquinho, como é que vocês determinam, de onde vem isso, e se tem, né, até para o pessoal entender como funciona uma empresa como a B3, se há flexibilidade ou não, se essa é uma diretriz muito clara, como é que isso ocorre dentro das decisões? Então, a decisão de trabalhar com a educação pública, né, o fomento estrutural à educação pública, foi uma decisão tomada em 2019 pela liderança da companhia junto aos órgãos de governança, por entenderem que a educação pública é a chave para a gente conseguir mitigar muitos desafios sociais que a gente tem no Brasil. Obviamente que tem toda uma questão assistencial que a gente não deixa de levar em consideração, como eu falei, enquanto essa questão mais estrutural não cresce e consegue, né, elevar os índices brasileiros de desenvolvimento como um todo. Então, essa foi uma decisão tomada pela liderança da B3, junto com os nossos órgãos de governança, como eu falei, e isso que norteia todo o nosso trabalho aqui. A gente aqui até um pouco de a gente tem assim sentimentos conflitantes, porque tem muitas áreas que precisam de apoio, de recursos, de ajuda, só que a gente também não consegue abraçar tudo. Então a gente tem essa diretriz muito clara. A gente, então, em verbas diretas, a gente investe majoritariamente em educação. A gente também usa verbas diretas para essas questões emergenciais, e as verbas incentivadas aí conseguem abraçar de maneira um pouco mais ampla questões sociais, dependendo de cada lei que a gente aplica. Mas respondendo a sua pergunta, Alexandre, sim, é bastante direcionado para isso. E aí, dentro de educação, a gente tem uma questão transversal aqui muito relevante, que é o uso de evidências. Então, desde quando a gente começou essa atuação em educação, a gente já fez um estudo com o Instituto de Economia em Educação para saber, dentro dos desafios de educação, onde que os recursos sociais poderiam ter mais impacto, né? Então, nisso a gente chegou em 5 áreas de atuação dentro de educação, e a gente trabalha majoritariamente nelas, tá? E aí a gente também procura projetos que sejam baseados em evidências, né? Para a gente encurtar esse caminho, para chegar mais rápido no impacto social. Então, se eu desenho um projeto baseado em evidências, sabendo que aquela metodologia específica funciona, eu tenho impacto mais rápido. Então, é nesse momento que a gente investe com essas diretrizes bastante claras. Nossa, Beth, é muito. Eu fico muito animado assim, de ver a atuação de vocês, como ela é bem embasada, né? Como você falou sobre evidências, trouxe. Realmente dá para sentir que é algo muito sério, né? Isso eu acho que é um baita exemplo, né, para todo o nosso ecossistema, todo o nosso setor. Queria entrar nessa palavra que você chamou evidência, tá? O que é uma evidência para vocês? Vamos dizer assim, para quem está ouvindo, fala assim, mas como é que eu vou saber se eu tenho evidências ou não? O que é isso? É uma mensuração de impacto? É uma avaliação? Se puder detalhar um pouquinho esse ponto, acho que vai ser interessante. Evidências para a gente são dados, né? Dados advindos de pesquisa quantitativa, qualitativa, que comprovem que determinada atuação é efetiva para aquele objetivo desenhado. Então, na hora da seleção dos projetos, a gente tem muito claro o que é impacto social para a B3 Social, né, dentro das nossas 5 áreas de atuação, e a gente também, como organização, tem evoluído nisso, então a gente não nasceu pronto, e eu acho que nenhuma organização nasce pronta nesse sentido, a gente investe, aprende, roda lições aprendidas, então nesse momento, por exemplo, a gente está finalizando o desenho da nossa teoria da mudança, onde a gente já fez toda a parte de levantamento de evidências nas áreas que a gente atua, conhecendo profundamente dentro de cada área o que as pesquisas mostram que efetivamente funciona, porque aí, de novo, né, a gente encurta o caminho para chegar em impacto. E aí, trazendo isso para as organizações sociais, a gente também busca que as organizações olhem para isso, né? Sabendo que cada uma tem um grau de maturidade diferente nesse sentido, tem organizações e projetos que ainda estão começando, tem outros que estão mais maduros,
E aí existem várias maneiras de mensurar resultado e mensurar impacto, né? Então, tem as avaliações, como você bem falou, tem já muita pesquisa, muita evidência que as organizações podem procurar também no seu setor de educação, no seu setor de atuação, eu falando de educação, que está sempre na cabeça, no seu setor de atuação. E a gente também financia pesquisas, por exemplo, nas nossas áreas de atuação, e essas pesquisas são todas públicas, para que, de novo, o setor social esteja mais munido de informações relevantes, informações com confiabilidade, para que organizações e projetos possam desenhar sua estratégia e sua atuação em cima disso. Então, acho que é um pouco disso. Tem aí uma grande discussão de mensuração de resultado, mensuração de impacto, né? Como que a gente consegue SROI e tudo isso. A gente aqui posso falar pela experiência da B3 Social, a gente está caminhando pelo lado da teoria da mudança, e a gente vai ver como que isso, como a gente consegue sedimentar isso dentro da B3 Social e da nossa atuação, via seleção e depois monitoramento dos projetos que a gente apoia, e futuramente a gente deve pensar numa evolução desse modelo também. Excelente, excelente. E agora, contando aqui, eu acho que um pouquinho queria ouvir um pouquinho da tua visão e talvez também um pouco do processo. O que você e a B3, né, talvez, acredito, tenha uma sinergia muito grande nisso, mas o que vocês valorizam na hora de pensar em parceiro, na hora de selecionar, como você colocou, um parceiro, né, que vai caminhar junto com vocês nessa jornada de promover, né, uma educação melhor, especialmente a educação pública? Acho que eu vou dividir essa sua pergunta em dois pilares, Alexandre. O que a gente olha numa organização social e o que a gente olha em um projeto, tá? Então, dentro de uma organização social, a gente faz uma análise completa dela, passando pela relevância da atuação, pela capacidade operacional, pela visão reputacional dessa organização, né? Transparência, compliance, possíveis conflitos de interesse que tenham com a nossa companhia ou com pessoas que trabalham na nossa companhia. Então, para a organização, a gente faz essa análise, tá? E aí, quando eu entro no projeto, especificamente, e esse projeto pode ser um apoio institucional para essa organização, e não somente um projeto como a gente está mais acostumado a ver, tá? A gente olha a visão técnica, qual que é o potencial de impacto, qual que é a relevância desse projeto para o contexto que a gente está estudando, né? E aí a gente cruza muito com os nossos critérios de seleção aqui. Como eu falei, a gente olha para projetos estruturantes. O que isso quer dizer? Quer dizer que são projetos que tenham que ter alinhamento a políticas públicas relevantes no Brasil. Então, eles podem se tornar políticas públicas ou eles devem estar alinhados a políticas públicas relevantes, com a ideia que todo mundo siga para o mesmo caminho, assim, para o caminho comprovado que funciona em escala, né? Os desafios educacionais no Brasil são gigantes, né? A gente tem um país continental e a educação pública idem, né? Então, a gente precisa ter soluções que abracem o maior número de alunos possíveis, devido à urgência que tudo isso tem para a nossa sociedade, né? Então, políticas públicas, uso de evidências, que a gente já falou bastante aqui, né? Uso de dados e evidências para construção e desenvolvimento desses projetos. A gente olha muito para a abrangência geográfica, com o intuito de espalhar o nosso investimento social pelo Brasil, né? Hoje em dia o investimento social privado é muito concentrado aqui no Sudeste, em São Paulo e Rio. A gente busca espalhar isso, abraçar diversas regiões e estados do Brasil. E acho que, por último, mas não menos importante, um dos critérios que a gente olha de maneira transversal é a diversidade e inclusão. Então, dentro da nossa carteira de projetos, a gente sempre tem organizações que trabalham de maneira afirmativa para a diversidade e inclusão, mas mesmo as que não trabalham de maneira afirmativa, a gente instiga, a gente pede que eles olhem de maneira muito direta indicadores de diversidade e inclusão dentro da sua área de atuação. Então, para os projetos, por exemplo, de treinamento de professores em alfabetização que a gente pede muito que as organizações olhem e pensem isso ali no seu dia a dia,
Por que que um aluno branco e um aluno negro, dentro da mesma sala de aula, dentro do mesmo contexto socioeconômico, aprendem de maneira diferente? Por que que um aluno branco aprende mais do que um aluno negro? Então, eu não preciso ser uma organização afirmativa, então, eu não preciso ser uma organização que trabalhe especificamente com a questão de raça para olhar para isso, né? Eu posso ser uma organização que trabalha com a alfabetização, por exemplo, de maneira ampla, e olhe para esse indicador. Isso daqui é só um exemplo de como que a gente trabalha com esses indicadores. E aí a gente tem outros critérios, tá? Com diferentes pesos. Esses critérios estão todos em uma matriz, onde a gente, durante o processo seletivo, a gente coloca e consegue comparar minimamente projetos de diferentes naturezas. Então, eu consigo, de novo, comparar um projeto de alfabetização, onde eu treino professores para isso, com um projeto de pesquisa, que são naturezas tão distintas e dentro de uma matriz, com os nossos critérios muito claros, com a régua e pesos diferentes, eu consigo comparar esses dois projetos e ver como que isso faz sentido aqui para a carteira de investimento social da B3, tá? Então, é dessa maneira que a gente atua um pouquinho. Perfeito, nossa, perfeito. E aí uma pergunta, vocês selecionam por editais ou como que é um chamamento? Como é que funciona? Para a educação, para a nossa carteira de educação, que são os recursos diretos, a gente faz busca ativa. Como a gente tem um escopo bastante delimitado, né, dessas 5 áreas de atuação em educação, a gente faz efetivamente uma prospecção desses projetos e a gente convida essas organizações a participarem do nosso processo seletivo, que acontece uma vez por ano. Ele acontece no último trimestre do ano. Então, ele já começou agora, né? Em setembro ele está já esquentando. A gente faz a deliberação, né? Todas as análises e deliberação dos projetos junto ao nosso conselho no último trimestre, para que as organizações já comecem no ano seguinte com esses recursos aprovados, né? E parte deles já encaixa. Então, em educação é assim que a gente trabalha. Para dar uma ordem de grandeza, a gente direciona cerca de 20 milhões de reais por ano para a educação, com essas verbas diretas, em torno de 20 a 30 projetos, tá? E como eu falei, esses projetos têm o conceito de carteira, então eu tenho projetos de diferentes naturezas, e aí também de tamanhos diferentes, de nível de impacto diferente, com esse conceito mesmo de serem ações complementares para essas áreas de atuação que a gente se propôs a trabalhar. Dentro de verbas emergenciais, que aí também é recurso direto, a gente também faz busca ativa procurando aqueles projetos específicos naquela área de atuação da onde teve esse desafio social emergencial. A gente tem algumas parcerias que a gente trabalha de maneira recorrente, então, nessa questão das chuvas, por exemplo, a gente tem alguns parceiros que a gente já tem aqui cadastrados dentro da companhia para que a gente possa atuar de maneira rápida. Eu converso, peço uma proposta, entendo o que está acontecendo, eu não, né? A B3 Social, a equipe, a gente faz isso, e aí a gente consegue atuar de maneira mais rápida para que esse recurso chegue rápido, né? Porque é uma emergência. De novo, usando dados aqui, tá? Sempre tendo muito mapeado as questões que norteiam o nosso trabalho nesse sentido também. E aí, dentro das verbas incentivadas, a gente trabalha assim via edital aberto. Atualmente a gente usa, ano passado e esse ano a gente usa a plataforma Prosas, que é uma plataforma que tem um alcance amplo aqui no mercado, para conseguir o que eu falei lá atrás na nossa matriz de abrangência geográfica, eu também falei um pouquinho no começo de transparência. A gente abre esses editais para ter isso, né? Para dar transparência ao que a gente olha para esses recursos incentivados, para conseguir e atrair projetos do Brasil inteiro, porque a nossa equipe é limitada aqui para conseguir conhecer boas iniciativas que acontecem no nosso país. Então, a gente faz via edital esse processo seletivo, que também acontece uma vez por ano, no terceiro trimestre do ano, não no último, tá? Então, a gente começa um pouquinho depois, lá para agosto, mais ou menos, a já abrir esses recursos, fazer toda a análise técnica dos projetos, e aí, enfim, deliberar no final do ano e destinar as verbas incentivadas. Então, tem essas duas entradas, né? Uma muito por busca ativa aqui com a gente, com critérios muito delimitados, o escopo bastante delimitado, e aí a gente tem as verbas incentivadas, onde a gente atua de maneira mais ampla. Isso tudo que eu falei, a gente consegue contemplar normalmente
grandes organizações sociais, tá? Ou organizações sociais que, né, atuam em escala e em políticas públicas, como eu falei, dos nossos critérios. A gente tem uma iniciativa muito legal ligada a voluntariado, onde a gente consegue abraçar pequenas e médias organizações, que eu acho que vale a pena eu citar aqui também. Uma ação voluntária que a gente tem dentro da B3 é uma campanha de indicação de ONGs. Então, uma vez por ano, a gente abre essa campanha, onde os funcionários da B3 indicam organizações sociais que são importantes para eles, né? Seja pela causa, seja pela localização, é a ONG aqui da minha rua, é a ONG que a minha família é voluntária há muito tempo, ou é uma causa que eu acredito. Então, dessa maneira, os nossos funcionários indicam essas organizações, e elas também estão no Brasil inteiro, e a gente faz um apoio institucional para elas, tá? Um apoio básico, assim, institucional, um recurso que costuma ser livre para essas organizações, elas contemplando aí todo o nosso crivo de análise documental e compliance, a gente faz esse aporte institucional para elas, é um aporte simbólico, mas que para pequenas e médias ONGs muitas vezes tem um papel importante aí, e dessa maneira a gente também consegue contribuir com outras causas e com organizações menores que a equipe da B3 Social não tem acesso, por exemplo, né, devido à nossa limitação de pessoal e de escopo mesmo de atuação. Então, dessa maneira, a gente também consegue olhar e tem essa outra porta de entrada aqui para a B3, que aí é via nossos funcionários. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Dá para sentir que tem realmente muito foco, muito processo, né? E gostei muito dessa última parte também, né? Porque acho que é um papel importante, né? Claro, é fundamental trabalhar com grandes projetos estruturantes, mas também atuar de alguma forma com os pequenos e potencializar que eles vão crescer, acho que é muito bonito também. E aí, para acho que a gente fechar, queria perguntar para você alguma dica, alguma recomendação final, né, para organizações que estão nos assistindo, especialmente pensando que uma parcela significativa delas vão ser organizações de pequeno, médio porte, né? Então, algo que você, né, orientaria essas organizações, algum conselho? Olha, Alexandre, acho que se eu puder contribuir de alguma maneira para essas organizações se estruturarem, eu diria que pode ser em torno de indicadores, assim, de evidências e de indicadores, porque eu acho que isso, de novo, encurta o caminho para o impacto social, mas facilita também o posicionamento estratégico dessa organização, os objetivos que eles querem alcançar, como eles vão alcançar. Então, usar os dados para isso, né? Para entender melhor o problema que eles estão querendo mitigar, estratégias para chegar até lá. E, em contrapartida, os financiadores também olham com muito bons olhos essa questão, né? E isso vai trazendo maturidade, vai trazendo crescimento para essas organizações no seu setor de atuação. Então, acho que a dica que eu posso dar é ir pelo caminho de evidências, de dados, de monitoramento, né? Não ter medo de falar para o seu financiador, eu não tenho esse dado, como eu faço para coletá-lo? Ou essa meta aqui não consegui chegar, mas estou traçando uma estratégia diferente. Então, ter uma conversa aberta com o seu financiador ou com o possível financiador, baseado em dados e em evidências. Eu acho que isso só fortalece as conexões e traz, assim, mais uma parceria mesmo, né? Porque o financiador, ele também quer chegar no impacto social, né? Ele não tem um olhar de criticidade ao que a organização social está fazendo, e sim de apoio, né? Ou pelo menos os financiadores todos deveriam ter esse olhar de apoio e não de controle da organização. E eu acho que nesse sentido que entra essa parte. E acredito também que bem nessa linha, né, Beth, a empresa tem muito, como você já disse anteriormente, né, mas tem muito a agregar quando a organização fala assim, olha, esse indicador aqui, eu não estou com, mesmo que às vezes não seja até uma organização que é parceira, financiada na linha de educação, mas às vezes uma organização menor que está ali com um programa de voluntariado, às vezes ela pode até trazer, olha, estou com dificuldade nesse indicador, sou da educação, o que vocês podem, imagino que vocês têm uma expertise gigantesca, várias conexões para fazer, então é aquilo que a gente trouxe, né, da empresa agregar não apenas recurso, mas recurso, expertise, conhecimento, indicadores, voluntariado e tudo mais. Nossa, muito bacana, muito bacana.
Bom, Beth, do nosso lado aqui eu tenho só te agradecer mesmo, né? Foi muito bacana. Acho que vocês têm uma expertise, um planejamento, um escopo muito bem definido. Isso, acho que só de ouvir a gente já aprende bastante, né? Como a gente pode trabalhar do lado do terceiro setor. Então, isso é muito bacana. E te agradeço mesmo pelo tempo, pela disponibilidade, por toda a experiência aqui compartilhada. Alexandre, obrigada novamente pelo convite. É um prazer poder compartilhar um pouco aqui do nosso conhecimento, com a ressalva que nós não somos donos da verdade, a gente também está. Isso é como a gente trabalha atualmente, a gente sempre busca melhorar, então eu espero que isso contribua de alguma maneira com as organizações que vão assistir essa nossa conversa. E eu convido todo mundo também a ir para o site da B3, b3.com.br, lá tem a aba da B3 Social, onde tem os nossos relatórios de atividade, e agora cada vez mais a gente vai pôr mais conteúdo lá para as pessoas também, para as organizações, e quem tiver interesse na área social, ter acesso também ao nosso trabalho. Obrigada. Que ótimo, Beth. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima. Até.